ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. Vamos começar mais um culto nessa noite. Quero te convidar a se fazer presente, a se colocar diante do altar do Senhor e agradecer e engrandecer o nome santo dele. Amém? Tem um versículo que o pastor postou no grupo hoje que me chamou a atenção, que está lá em Êxodo 23, 25, e diz assim: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. E Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. O Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor é aquele que nos alimenta. Vamos dar início a esse culto nessa noite. Para iniciar, eu quero convidar o irmão Pedrinho, que vai estar fazendo um prelúdio. Amém? Amém. Obrigada, Pedro. Queridos, enquanto nós estamos adorando, cultuando ao Senhor, vamos nos lembrar de quão grandes são as misericórdias do Senhor, de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, dos livramentos, das bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós. Amém? Eu quero convidar a mensageira Beatriz para estar fazendo uma oração inicial. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento, eleve seu pensamento e diga a Ele em palavras, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você está passando, necessitando, engrandeça Ele nesse momento, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, agora eu estarei orando para iniciar nosso culto desta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais este dia de vida, muito obrigada por este culto que vai se iniciar agora, meu Pai. Abençoe cada uma das participações, da mensagem, Senhor, que irá tocar nos nossos corações, meu Pai, no coração de cada um que está assistindo, Senhor. Abençoe a família de cada um, da igreja, abençoe cada irmão, meu Pai, nesse momento difícil que estamos passando, meu Pai. Abençoe cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Obrigada, Beatriz. Vocês perceberam, que as mensageiras do Rei, elas têm tido uma participação muito especial e constante nos nossos cultos. Deus tem levantado elas e tem usado elas para a glória dele, nos nossos cultos virtuais. Graças a Deus, estão de parabéns. Amém? Eu quero convidar a nossa irmã Daça e a Ana Lúcia, que vão estar adorando a Deus com louvor nesta noite.
Deus abençoe, meninas. Muito maravilhoso louvar ao Senhor. Salmo 150, versículo 6 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Muito maravilhoso adorar e louvar ao Senhor. Eu quero agora, nesse momento, convidar a nossa irmã Valéria, que vai estar fazendo uma leitura bíblica. Pegue sua Bíblia aí e acompanhe juntamente com ela o que ela vai ministrar da parte do Senhor. Amém? Irmãos, boa noite. Eu saudo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estarei fazendo uma leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos, Salmos capítulo 116, do versículo 1 até o versículo 9. Então, quem quiser me acompanhar, Salmo 116, do versículo 1 ao 9, que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Que o Senhor possa nos dar a convicção que em todo tempo Ele ouve e atende às nossas súplicas. E que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar de nós mesmos, Ele continua fiel a nós. Que Ele possa abençoar essa palavra no coração de cada irmão. Amém? Amém, irmã. Obrigada por essa palavra maravilhosa que nos sustenta, que nos dá sabedoria para saber o caminho certo que nós devemos caminhar, que nós devemos trilhar. Muito maravilhoso ouvir a palavra do Senhor. E nesse momento, eu quero te convidar, para ouvir uma participação especial com o nosso irmão Jota. Existem tantas coisas que quero lhe falar, mas venho omitindo, tentando evitar. Mas certos sentimentos são demais pra segurar, e tão carente, ó Deus, preciso te falar. Existem
Existem tantas barras que insistem em enfrentar, sozinho caminhando, mas tem horas que não dá. E quando fico sem saber o que devo fazer, eu só quero voltar para os teus braços te pedindo, vem me ajudar. Só tu me conheces por dentro e tu bem me podes fazer. Vem me completar nos momentos em que a resistência pareço perder. Recebe a minha oração, remove o que quer sufocar, me ensina a lidar com os meus sentimentos, renova-me pra contigo eu caminhar. Existem tantas barras que insistem em enfrentar, sozinho caminhando, mas tem horas que não dá. E quando fico sem saber o que devo fazer, eu só quero voltar para os teus braços te pedindo, vem me ajudar. Só tu me conheces por dentro e tudo me podes fazer. Vem me completar nos momentos em que a resistência apareço e sei que vou perder. Recebe a minha oração, remove o que quer sufocar, me ensina a lidar com os meus sentimentos, renova-me pra contigo eu caminhar. Contigo, Senhor, eu quero caminhar. Obrigada, irmão Jota. Muito obrigada por sua participação, viu? Querido, nós vamos agora fazer um momento especial, que é onde nós vamos estar orando pelos dízimos, pelos aniversariantes da semana, pelos enfermos e pelos desempregados, né? Eu quero começar agradecendo a Deus, né, pelos irmãos que fizeram aniversário esses dias, essa semana, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que vocês sejam fortalecidos pelo Senhor para continuar nessa jornada, amém? E orar pelos dízimos e as ofertas, pedindo a Deus que venha abençoar a vida de cada um dos irmãos, né? Conforme 2 Coríntios 9:7, que diz assim: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria, né? Quando nós ofertamos e dizimamos na casa do Senhor, é porque nós temos um desejo no nosso coração e o reconhecimento de que tudo é do Senhor, tudo que nós temos vem do Senhor. Por isso nós nos sentimos gratos, nós devolvemos ao Senhor para que a obra dele seja abençoada. Então nós vamos orar nesse momento e apresentar também os desempregados, para que Deus venha abrir portas de emprego, que Deus venha também visitar os enfermos, os enlutados, e que o Senhor venha curar nesta noite. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero, Senhor, neste momento,
começar te agradecendo, Deus, te agradecendo pelos aniversariantes do mês, ou da semana, por aqueles que completaram mais um ano de vida, pedir que o Senhor venha abençoar a vida deles, que o Senhor venha fortalecer, que eles venham crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para estar na tua presença firmes e fortes. Em nome de Jesus eu peço essa bênção para eles. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida dos dizimistas, por aqueles que o dizimam e ofertam na tua casa, aquele que tem contribuído com alegria no seu coração, porque ele compreende, Pai, que a tua obra, ela precisa de recursos financeiros para que os missionários sejam sustentados, para que as pessoas necessitadas sejam amparadas, ó Deus, através dos dízimos e das ofertas. Também para o cuidado da tua igreja, Senhor, que é muito importante também, que ela seja mantida e seja cuidada com todo zelo e com todo carinho e amor. Quero pedir também, Senhor amado, que o Senhor esteja visitando os enfermos, Pai, nesse momento, nesse tempo tão difícil que nós temos vivido, Senhor. Visite os hospitais, visite, Pai, os enfermos que estão nos leitos, Pai, de UTI, aqueles que estão precisando, Pai, estão lutando pela vida, Senhor. Quero te apresentar a vida dos enfermos que estão precisando do teu auxílio, Pai. Quero te apresentar a vida do irmão Edson, que está na recuperação dessa doença. Que o Senhor venha levantá-lo, Deus, para a glória do teu nome. Mas também tantos outros, Senhor, que nós conhecemos, que nós ouvimos falar. São tantos pedidos de oração que nós recebemos todos os dias, Pai. Para que o Senhor venha entrar com a providência, que o Senhor venha com a tua infinita misericórdia, estender as tuas mãos poderosas e curar essas vidas, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Quero também te pedir, ó Deus, pela situação, Pai, financeira do nosso país, pela situação em que se encontra, Pai, o nosso país e o mundo inteiro. Tantas vidas desempregadas, tantos pais de família batendo nas portas das empresas, pedindo uma oportunidade de trabalho e de emprego. Que o Senhor venha abrir portas de emprego e que o Senhor venha abençoar ricamente, Pai, o teu povo e nos sustentar com a tua graça e com a tua infinita misericórdia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar para uma participação especial a nossa irmã Lecileiane. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que Ele dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou,
carregou minha cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém. Muito obrigada, Lê, por sua participação. Nesse momento nós vamos continuar louvando e agradecendo o nome santo do Senhor. Quero te convidar para a gente continuar louvando a Deus. Nesse momento eu quero convidar o nosso irmão Haroldo, que vai estar entoando um cântico de louvor. E juntos vamos glorificar a Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento estarei cantando um hino ao louvor. O título desse hino chama-se Brilhando. Que possamos de fato estar brilhando por nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo de trevas. Cantemos ao Senhor. Vejo no céu resplendente o sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus, brilhando, brilhando. Quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Eu quero em tudo exaltá-lo, na escola em que estudar, nunca também olvidá-lo, em casa ou no brincar, brilhando, brilhando. Quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Como viver diligente, assim me quer Jesus. Sempre com ele contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando. Quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Do feio e triste pecado, Senhor, vem me guardar, sempre com ele amparado, desejo, ó Deus, andar, brilhando, brilhando. Quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Se essa é a tua vontade, brilhando viverei, e pela tua vontade ao lindo céu irei, brilhando, brilhando. Quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Amém, irmãos? Amém. Obrigada, irmão Haroldo, por sua participação. Digno é o Senhor de todo louvor e de toda adoração. Digno é o Senhor. Eu quero nesse momento te convidar, queridos, terminadas as oportunidades, as participações dessa noite, eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia nesse momento, aí onde você está,
Nós vamos ouvir a palavra do Senhor hoje com o nosso irmão pastor Júlio Baceto. Vai nos trazer uma mensagem da parte do Senhor. Não perca, querido, uma palavra do que Deus enviar para nós nessa noite. Preste atenção e adore ao Senhor. À medida que nós vamos ouvindo, Deus fala conosco. Vamos agradecendo e engrandecendo o nome santo do Senhor. Amém? Olá, família. É uma honra saudá-los no nome do Senhor Jesus e poder participar com os irmãos nesse último dia do mês da família. Que Deus continue abençoando cada família, as famílias que estão aí passando por desafios, né? Nós estivemos orando e estamos orando esse mês aí por muitas famílias que precisam de uma visitação, outras precisam de uma ação poderosa de Deus, famílias que a gente despediu, né, que foi embora. Então é um mês que nos chamou a atenção para orarmos, por estarmos juntos. E o segredo do verdadeiro cristianismo, de sermos filhos de Deus, é esse. Não necessariamente precisamos estar juntos fisicamente. É importante estarmos juntos, é bom estarmos juntos, mas não é o fator principal. O fator principal é estarmos em um só propósito, em um só coração e em uma só fé. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, cuidando, zelando, que todas as famílias continuem sendo assistidas pelo Espírito Santo na iluminação de sua palavra. Ok? Irmãos, eu quero pensar com vocês bem rapidinho sobre o Evangelho de João. Dentro dele, no capítulo 14, verso 22, que diz o seguinte: disse-lhe Judas, não o Iscariotes, ou seja, Judas Tadeu: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, um verso bem intrigante, um questionamento aí muito pertinente, um questionamento muito feito aí nesses tempos que a gente estamos vivendo, nesse período desafiador. E não desafiador por conta de doença, por conta de pandemia, por nada, mas desafiador no quesito de chamar a atenção do nosso propósito, da nossa vida, da nossa conduta como filhos de Deus, dessa nossa representatividade ou ausência dela, não é? Que tem acontecido nesses dias. E cada vez mais o ser igreja, o ser família de Deus, o sermos filhos de Deus tem sido mais ausente de nós, tem sido mais precário, né? Uma conduta mais enferma, e nós vemos muita atividade, muito ativismo, mas pouca representação, pouca construção, né? Pouca transformação de caráter, de consciência, de coração. Mas a gente vai entrar nesse assunto, tá? Eu gostaria que os irmãos lessem todo o Evangelho de João, porque é uma leitura que nos prende, né? Nos chama atenção. Se você ler o Evangelho de João e você orar, você vai ter ali o auxílio do Espírito Santo, e é aí que você vai mergulhar em ensinamentos gigantes da palavra do Senhor. E o Evangelho de João, ele já tem esse propósito, né? Disse João nos seus últimos versículos, né? Disse: olha, para isso foi escrito esse Evangelho, para que a gente creia no Senhor Jesus e, crendo nele, tenhamos vida juntamente com ele, ou tenhamos vida nele, dependendo da versão. E o capítulo 14, para a gente entender, a gente precisa iniciar uma leitura ali desde o capítulo 13, quando Jesus ele reúne os seus discípulos. Pelo menos 3 coisas nos chamam a atenção nesses 2 capítulos. Primeiro, a fase que Jesus está, né? A fase que ele escolheu para falar, o local, né? Onde eles estão,
e a respeito da comunhão também, né? A respeito da comunhão, e ali tanto a comunhão dos discípulos, as interrogações, quanto o próprio Judas Iscariotes, que nesse verso ele já não está mais no meio dos discípulos. Então a fase que Jesus fala, né, já é a fase final do seu ministério. Jesus está nos últimos momentos ali da sua vida com os discípulos. Ele vê que os judeus começam a procurar muita ênfase, então ele separa um momento para os seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos, ali há muita interrogação, né? A interrogação do apóstolo Pedro, e aí Jesus ele entra no assunto. Pedro ele fala para Jesus, quando Jesus diz que vai ser entregue, logo depois daqueles eventos, ele já vai ser entregue à mão dos pecadores, vai ser condenado. Pedro não aceita aquilo. Jesus fala para Pedro que Pedro ia negar ele 3 vezes, e Pedro ele fica constrangido com aquela palavra. Os discípulos olham aquilo e falam: nossa, se Pedro vai negar, imagine a gente, não é? E Jesus ele entra no capítulo 14 consolando os discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aí ele fala do caminho para casa, né? O caminho ele fala da casa do Pai e o caminho para lá, né? Então ele começa a falar dele mesmo como caminho, e no discorrer desse assunto ele fala a partir do verso 16 sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador que haveria de vir, e aí ele entra num assunto mais profundo aqui, de não deixar os discípulos órfãos, de estar com os discípulos. E Judas, não Judas Iscariotes, né, mas Judas Tadeu, né, Judas, o outro apóstolo, havia 2 Judas, né, Iscariotes e Judas Tadeu. Aqui no caso, Judas Tadeu, ele faz uma pergunta intrigante, uma pergunta que tem sido aí um tabu nos nossos dias, não só para aqueles que estão de fora, mas aqueles que estão dentro também. E aí ele fala para Jesus, ele pergunta para Jesus, né, por que Jesus só ia se revelar a eles e não também se revelar ao mundo, né? E essa confusão na cabeça de Judas, de revelação, de poder, de demonstração, ainda é a nossa dúvida, né? Então o ambiente que Jesus faz ali, o ambiente final, o local onde ele faz, eles estão assentados à mesa, né, uns servindo aos outros ali, e da comunhão, né, ali de servir, de estar juntos. Judas Iscariotes, ele não suporta aquele momento de comunhão, né? Tem um pregador muito antigo que ele fala que a gente está acostumado a ver possessões malignas, né, de pessoas que rolam, que deitam, que se jogam no chão, desses demônios, né, da mídia. Mas o pior de todos é aquele que entrou em Judas, que na hora do partir do pão ele se levantou e se retirou para buscar os traidores de Cristo. Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento de comunhão nosso, nesse período que nós estamos passando, nessa mesa do Pai que está posta diante de nós. Eu costumo dizer que se todas as igrejas fecharem e a gente não poder mais retornar aos cultos normais, ainda assim, se tivermos mesa, o ambiente de mesa, se ainda nós entendermos que há uma mesa diante de nós, posta pelo nosso Pai, ainda assim a nossa fé jamais será abalada. Estaremos firmes, estaremos constantes, estaremos perseverantes, porque foi para isso que Jesus veio. Não veio revelar um Deus poderoso que se manifesta em poder, destruindo ou construindo ou fazendo coisas miraculosas, mas Jesus veio manifestar um Deus que é Pai. E sendo Pai, Ele quer ter os seus filhos próximos a Ele. Então, independente daquilo que você está passando, é importante você entender, você ter na sua consciência, ter o seu consciente transformado, de que indiferente do que está acontecendo, você está sentado à mesa do Pai.
e não está sentado à mesa do Pai sem suportar a comunhão dos irmãos, sem suportar o partir do pão, como foi com Judas Iscariotes. Mas você pode sim partir o pão, você pode compartilhar do pão, você pode ali usufruir dos benefícios da mesa. Judas Iscariotes tinha saído e Judas Tadeu estava confuso. Por que Jesus já não se manifestava ao mundo inteiro? Por que ele já não se manifestava a todos? Por que ele só se manifestaria aos seus discípulos, aos seus filhos? E aí Jesus fala no verso 23 que o segredo dessa revelação não é uma revelação para mensagens triunfalistas ou coisas do tipo, para manifestações poderosas, mas seria uma revelação de identidade, de natureza e de propósito. Seria uma revelação de uma morada autêntica de Deus em nossos corações. Então, meus amados irmãos, essa interrogação que Judas fez é uma interrogação muito constante nos nossos dias. Por que Deus já não se revela a todos? Mas a revelação que Judas está pedindo aqui é a mesma revelação que a gente procura de Deus hoje. É uma revelação no quesito demonstração de poder. É uma revelação no quesito de Deus aparecer, estender as mãos, resolver tudo, resolver os nossos problemas, resolver o problema da humanidade, deixar todo mundo bem, todo mundo com dinheiro sobrando, deixar todo mundo em paz e cada um segue a sua vida do jeito que quiser. E na verdade não é esse tipo de revelação que o Pai espera de seus filhos. Não era essa revelação que o Pai esperava de seu Filho quando enviou, e não é essa revelação que o Pai espera de nós, que também fomos transformados em seus filhos, mas uma revelação de uma comunhão plena com Deus. E aí, meus irmãos, é algo que me chama atenção, porque a procura por atos triunfalistas, por cultos poderosos, por reuniões poderosas, por coisas a acontecer, por coisas a serem realizadas, pessoas que querem manifestações de poder, e a palavra poder é muito utilizada nos dias de hoje. Pessoas procuram poder, pessoas querem ser cheias de poder, pessoas querem ser poderosas. John Stott já falava no seu livro Ouça a Voz do Espírito e Ouça a Voz do Mundo sobre vencer esse anseio por transcendência que há dentro de nós, esse desejo de ser Deus que existe dentro de nós, quando na verdade o que o Pai queria é que fôssemos irmãos. Então, a melhor forma de nós nos apresentarmos a esse mundo não é com ações poderosas, mas com caráter transformado em pessoas que amam umas às outras. A comunidade cristã, ela foi criada, ela tem o propósito, e esse propósito não foi perdido, de sermos uma comunidade terapêutica, de estendermos as mãos, de orarmos uns pelos outros, de dizermos eis-me aqui. Então tudo isso, irmãos, não pode ser perdido de dentro de nós, muito pelo contrário, deve ser manifestado em uma verdadeira revelação. E a revelação que Cristo veio trazer a nós não era uma revelação de poder para ser demonstrada ao mundo, mas era uma revelação de natureza. Era uma revelação de propósito, era uma revelação de identidade. E como estamos revelando Cristo a este mundo? Pessoas procurando saber por que Deus não resolve tudo, por que existe igreja, será que eu tenho que ir para a igreja, se eu já sou igreja? E aí as pessoas querem coisas que elas possam fazer com as suas próprias mãos, quando na verdade nós precisamos revelar de fato quem está dentro de nós, quem está habitando em nossas vidas. E eu acho lindo essa
essa passagem, porque Jesus não responde Judas com A ou com B. Jesus só responde o seguinte: olha, se alguém me ama, guardará minha palavra. O meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos nele morada. Então a verdadeira revelação, o verdadeiro propósito da igreja é revelar Cristo. Falar, fazer acontecer coisas, isso o diabo sempre fez, sempre pôde fazer. Em outras palavras, irmãos, dar demonstrações de poder, isso o diabo sabe fazer e faz, e até há uma orientação bíblica para que sinais, prodígios sejam avaliados, porque o diabo também o pode fazer. O diabo entende muito de Deus, o diabo sabe muito de Deus. Se fosse para fazer demonstração de poder, se fosse para fazer rituais e coisas fenomenais, os anjos podiam fazer, o diabo pode fazer. Mas revelar a natureza de filho, só aqueles que são filhos de Deus. Só aqueles que amam, que guardam a sua palavra. Só aqueles que se deixaram ser morada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela obra divina. Em outras palavras, irmãos, possamos terminar esse mês da família meditando nesse versículo, entendendo que Deus não quer aparecer para esse mundo em ações poderosas, mas o Filho dele quer se revelar através de nós, que também somos filhos, em uma manifestação de amor. Há uma briga hoje, uma briga religiosa, as pessoas querem procurar a religião correta, as pessoas querem procurar qual é o caminho correto, qual é a melhor igreja, qual é o melhor segmento. E nós não estamos aqui para demonstrar nada disso, estamos aqui apenas para revelar a natureza divina, a natureza de Cristo em nós. Que o Senhor Jesus seja visto em nossas vidas, que de fato o nosso evangelismo não seja o evangelismo tipo estratégia poderosa, mas que o nosso evangelismo seja uma construção de virtudes, seja uma edificação virtuosa, seja uma construção em nossa vida de princípios virtuosos, onde se manifesta o amor, onde se manifesta a bondade, onde se manifesta a benignidade, a fé, o perdão, a longanimidade, perseverança e o amor. Meus amados irmãos, nós não fomos chamados para ser incríveis, nós não fomos chamados para sermos inspiradores. Essa frase é a frase de um pastor muito abençoado e eu faço uso delas. Era isso que Jesus queria dizer para Judas. Judas, não queira ser incrível. Eu não vim aqui, Judas, para ser incrível. Eu não vim aqui, Judas, para meter o pé na porta. Eu vim aqui apenas para inspirar virtudes e inspirar corações. Que de fato, meus irmãos, sejamos inspiradores. Jesus podia ter uma ação poderosa, Jesus podia se revelar ao mundo, podia. Jesus podia estender as mãos, o céu se abria, os anjos desciam, matava todos aqueles que eram ruins, entrava lá no palácio de Pôncio Pilatos, onde ele foi julgado depois, estendia as mãos, todo mundo ficava mudo, todo mundo dobrava o joelho e acabou. Quando na verdade a revelação de Jesus, a revelação de um filho, foi uma revelação de obediência, uma revelação de dever cumprido, uma revelação de coração aberto, uma revelação de comunhão plena. Então, no meio de tantas brigas de pessoas boas naquilo que fazem, quantas pessoas brigam por cargo, não é? Quantas pessoas brigam por tarefa, quantas pessoas brigam por tantas coisas, e são pessoas muito eficientes no trabalho, mas são pessoas que estão machucadas no quesito da comunhão. Consegue fazer muito trabalho, mas não consegue manter comunhão, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão.
não consegue pedir perdão, não consegue conversar. Possamos ser isso, irmãos, possamos ser essa manifestação, essa revelação verdadeira, essa revelação virtuosa, essa revelação de identidade, essa revelação de propósitos, essa revelação de entrega total em Cristo, para a sua glória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor Júlio. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Continue usando a sua vida ricamente para a glória do nome dele. Eu quero agradecer, querido, a você que participou conosco nesse culto de adoração ao Senhor. Muito obrigada por sua vida, por sua participação, você que se empenhou em estar participando desse culto ativamente. Continue orando para que esse culto venha crescer, continue orando para que logo mais nós possamos estar juntos adorando a Deus na sua casa, engrandecendo o nome santo do Senhor. Deus abençoe sua semana, que os irmãos tenham uma semana abençoada. Tire um tempo de qualidade para estar a sós com Deus, orando, lendo a palavra do Senhor. Procure um irmão, mande uma mensagem de incentivo, de alegria. Enfim, continuemos na presença do Senhor. Esse culto termina agora, o nosso culto coletivo. E para encerrar este culto, eu quero convidar a mensageira Júlia Teixeira, que vai estar orando, fazendo a oração final. Ao terminar essa oração, começa o seu culto individual. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Em nome de Jesus, até a próxima. Boa noite. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais dias de vida na tua presença, Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia de culto maravilhoso na tua presença, Senhor. Que a gente possa botar o pão de cada dia na casa de cada um, Senhor. E que também abençoe a vida, Senhor, de quais pessoas estão internadas, Senhor, que esse vírus não agita, ó Pai. Que o Senhor possa tirar o vírus dela, Senhor, e curar ela, Senhor. Que esse vírus possa cair por terra, ó Pai. Abençoe a vida das pessoas que estão enfermas, que estão com esse vírus, ó Pai. Não só com esse vírus, mas esse menino tá com doenças, ó Pai. Que ele possa cair por terra, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ver daquelas pessoas que estão assistindo o culto, Senhor. Mas aquelas também não estão, ó Pai. Isso que eu te peço e louvo, em nome de Jesus. Amém.